Boa noite. Vamos dar início a mais um estudo. E nesta noite eu gostaria de trabalhar com você o seguinte tema: força em meio ao caos. Existem momentos ou períodos na vida em que sentimos fracos, incapazes de prosseguir na caminhada. Sentimos fadigados de realizar as tarefas nas quais nós estamos envolvidos, sem ânimo, sem forças para concluir o que começamos. Mas não são essas atitudes que Deus espera de nós. A Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que se destacaram por não terem desistido. Uma dessas pessoas é Neemias. E para isso, abra a sua Bíblia em Neemias, no capítulo 4. Mas antes de ler, deixa-me situar você sobre Neemias. Neemias era copeiro do rei da Pérsia. O povo judeu estava sob o domínio dos persas, mas o rei tinha permitido que o povo judeu voltasse a Jerusalém para reconstruir a cidade que havia sido destruída pelos babilônios. Neemias, ele se dispõe, após ter ouvido o relato de miséria dos seus irmãos, que haviam ficado na cidade de Jerusalém, ir para lá, reconstruir o muro da cidade, cerca de 445 a.C., cerca de 70 anos depois. Reconstruir o muro representava restituir a segurança da cidade, mas o mais importante era restaurar a autoestima da população e o seu senso de nação. A missão de Neemias era liderar a construção dos muros de Jerusalém. Neemias é referencial de homem de Deus, de líder, de servo, vencedor. Aprendemos com Neemias que existem tempos de caos, mas com esses tempos não podem nos paralisar. Durante a reconstrução do muro, quando já estavam quase na metade, os inimigos de Jerusalém começaram a apontar dificuldades, querendo que os judeus ficassem desanimados. Pareciam com os noticiários de hoje que nos desanimam e nos faz quase perder a esperança. Vamos ver como essa situação está registrada em Neemias, no capítulo 4, no verso 6. Então, continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Mas veja agora comigo Neemias, no capítulo 4, no verso 10, veja como o cenário muda. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Nesses versículos, vemos que os trabalhadores ainda estavam na metade do trabalho, mas já não tinham mais forças. Por isso ficaram desanimados e pensaram até mesmo em desistir. O mesmo pode acontecer conosco em meio a situações que minam as nossas forças. A fadiga pode nos levar à exaustão, ao esgotamento. Quantas pessoas estão fadigadas, cansadas da rotina do dia a dia, pela alteração da rotina devido à crise que estamos enfrentando? Quantos estão querendo parar porque olham para frente e não veem solução? Se nós não combatermos esses sentimentos e corremos o risco de parar no meio do caminho, seremos tentados a desistir, como estava acontecendo no tempo de Neemias. Veja o que diz a Bíblia em Neemias, veja o que a Bíblia diz no verso 4, Neemias 4:10. Enquanto isso, o povo de Judá ele começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro.
Nessa situação do versículo 4, diante do reconhecimento do povo quanto às suas fraquezas, Neemias agiu para influenciar o povo. As atitudes dele motivavam o povo a continuar, apesar das dificuldades que eles estavam enfrentando. Ele encontrou força em meio ao caos e, ao fazer isso, ele nos deixou o exemplo de como também encontrar forças em meio ao caos em que estamos vivendo nos nossos dias de hoje. Vejamos algumas atitudes que nós aprendemos com Neemias. Quando as forças estão acabando, veja só, nós podemos ver no verso 14, Neemias fez uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. A primeira atitude que Neemias teve foi orientar as pessoas, que direcionassem a sua atenção para Deus. Então, em meio ao caos, direcione a sua atenção para Deus. Traga à memória quem é o seu Deus. Tire os olhos dos entulhos, porque foi isso que Neemias fez. Neemias levou o povo a não olhar para os entulhos. Neemias levou o povo a não olhar para as dificuldades daquele momento. Tire os olhos daquilo que é impossível. Tire os olhos das fake news, como nós podemos, as falsas notícias que nós estamos vendo nos dias de hoje. Tire os olhos da insegurança do futuro. Nós estamos inseridos no meio de uma epidemia, não sabemos quando isso vai terminar, né? Estamos vendo que pode piorar o mês de maio, pode piorar o mês de junho, mas sabe, nós devemos tirar os nossos olhos das notícias. Nós precisamos focar os nossos olhos em Deus. Ao fazer isso, redirecione a sua visão para Deus. Neemias disse: não tenha medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. Neemias estava levando o povo a olhar para o poder de Deus e a grandeza de Deus. Neemias diz: lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Muitos de nós também estamos com uma visão pequena demais de Deus. A mais poderosa força divina vem de relembrar quão grande é o nosso Deus. É a própria palavra de Deus que nos assegura a sua grandiosidade. Por exemplo, Deuteronômio, no capítulo 10, o verso 17, lá diz assim: pois o Senhor, o nosso Deus, está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Também em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Considere essas verdades. Creia que Deus é poderoso. Direcionando a sua atenção para Deus, a sua visão de Deus será renovada e o desânimo perderá a força e a sua esperança será fortalecida. Lembre-se, a nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso e é isso que Neemias queria que o povo entendesse. Por isso podemos ser renovados quando não encontramos mais forças em nós mesmos. Por isso, quando as forças estiverem acabando, direcione a sua atenção para Deus. Após Neemias ter direcionado a atenção do povo para Deus, agora ele continuou orientando as pessoas. Neemias, no capítulo 4, no verso 4, a Bíblia diz: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. O que Neemias estava fazendo era reafirmar a confiança em Deus, através da oração.
Havia perseguição e Neemias correu para a pessoa certa, Deus. Isso nos ensina que quando as forças estão acabando, devemos reafirmar a nossa confiança em Deus. Então, em meio ao caos, reafirme a sua confiança na pessoa de Deus. Leve a situação a Deus, pois Ele é quem luta por você. Eu vou repetir de novo essa frase. Deus é quem luta por você. O que nós podemos ver, e eu gostaria de trazer essa pergunta e gostaria que você avaliasse, o que está roubando a sua paz neste momento? Qualquer que seja a situação, leve para Deus. Leve para Deus. Não fique tentando resolver por você mesmo. Não fique tentando encontrar uma saída. Neemias confiava somente em Deus para salvá-lo daquela situação. Veja no capítulo 4, no verso 20, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Neemias, no capítulo 4, no verso 20. Os tempos de dificuldades nos ensinam a superar a nossa fadiga, frustrações, com uma nova fé, uma nova confiança, uma nova força, a força que vem de Deus. Deus lutará por vocês. Confie, Deus não tem problemas, Deus tem planos. Eu vou repetir novamente essa frase. Deus não tem problemas, Deus tem planos. Deus tem planos para mim e para você no momento o qual nós estamos vivendo, em meio às incertezas, mas que possamos dizer, como Jó, no meio das suas aflições. Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Que possamos dizer, como o apóstolo Paulo, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Podemos ver como Deus ele vai agindo no nosso meio. Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Lembre-se, reafirme a sua confiança na pessoa de Deus. Além de expressar a sua confiança em Deus, vejamos o que mais Neemias fez. Aí o texto de Neemias, no capítulo 4, no verso 14, diz o seguinte: fiz uma rápida inspeção. E imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. O que Neemias estava fazendo era motivar o povo a lutar. Neemias não estava considerando a desistência. Lutem pelos seus irmãos, por seus filhos e filhas. É o que ele estava encorajando o povo a fazer. Quando estamos numa luta, não devemos fugir, e sim encarar a luta. Por isso, seguindo o exemplo de Neemias, quando as forças estiverem acabando, não considere a desistência. Eu vou repetir novamente essa frase. Não considere a desistência. Neemias não permitiu que a fraqueza e o desânimo contaminasse o povo, levando o povo à desistência. Mas ele deu motivo para o povo não desistir. Primeiro, ele incentivou o povo a olhar para Deus. Ele incentivou o povo a focar em Deus, não nas dificuldades, não nos inimigos, na zombaria, mas ele levou o povo a direcionar os olhos deles em Deus. Agora, ele está incentivando o povo a olhar para os seus, para aqueles que estão à sua volta, para aqueles que são seus dependentes. A força viria de Deus, viria dos seus dependentes. Há uma pergunta que nós precisamos responder nesse estudo. Qual teria sido a resposta do povo
a motivação de Neemias? Como o povo respondeu ao que ele estava propondo? Vejamos agora em Neemias, no capítulo 4, no verso 23, que diz: nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados, ou guarda-costas, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Eles trabalharam durante a noite e não foram para casa, nem mesmo trocaram as suas roupas. Mantiveram-se focados, reencontraram a força necessária para terminar o trabalho. Era esse o objetivo maior que Neemias tinha: levar o povo agora a focar o seu olhar em Deus e abrir mão de tudo agora para ficar na direção correta, na direção que Deus tinha para eles. E vamos ler agora os versos 16 e os versos 17, que diz o seguinte: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma arma na mão e com uma outra seguravam a arma. Nós podemos ver, eu vou repetir o verso 17. Veja só, ele diz: faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Veja que a atitude do povo mudou. Eles focaram no trabalho, sem perder a vigilância. Tudo porque Neemias o levou a não considerar a desistência como opção. Neemias os ajudou a realinhar os seus objetivos. Então vemos como Neemias destacou por ser encorajador, por ser motivador do povo. E aqui eu gostaria de ressaltar a cada um de vocês: nós estamos vivendo um momento de muitas dificuldades. Nós não sabemos como tudo vai terminar. Mas aprendendo com Neemias, ao estudar Neemias, nós podemos ver que Neemias foi um encorajador. Neemias levou o povo a olhar com esperança para Deus. E nós podemos ver também que ao nosso redor, pense nas pessoas que estão à sua volta. Há pessoas neste momento de dificuldade, pessoas que estão desanimadas, achando que está tudo perdido, que não tem mais perspectiva do futuro. O que você pode fazer por elas? Faça como Neemias. Tente animá-las e criar um clima de confiança. Leve as pessoas a encontrar forças em Deus e motivos para considerarem, apesar das dificuldades. Leve as pessoas a continuarem, apesar de todas as lutas que elas têm enfrentado. Mas, voltando ao nosso personagem, podemos concluir que foi por causa da atitude de Neemias que o povo conseguiu concluir o trabalho. Como vemos, Neemias, no capítulo 6, do verso 15 ao verso 16, diz o seguinte: o muro ficou pronto no dia 25. Em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Observe o resultado. Não foi apenas a conclusão do muro, mas os inimigos tiveram que reconhecer que Deus tinha ajudado Neemias e o povo. Quando a gente não considera a desistência, quando as forças estão acabando, além de conseguirmos vitória sobre as circunstâncias, o nome de Deus é exaltado. Eu vou repetir de novo. O nome de Deus é
exaltá-lo. Deus é reconhecido através da nossa vida. Para isso, Neemias e o povo deram tudo o que tinha para ver o muro terminado. Deus honrou a perseverança de Neemias e honrou o povo. Eu quero concluir esse estudo dizendo: Deus nos dá força extra nesses momentos de fraqueza. Por isso, direcione a sua atenção para Deus. Tire os olhos das dificuldades. Tire os olhos das notícias o qual você tem visto nesses últimos dias. Olhe, direcione o seu olhar para Deus. Vá para a palavra, gaste tempo em oração. Esse é o momento, eu vejo que, como Paulo diz, quando sou fraco, aí sou forte, porque ele está dizendo, olha, eu estou dependendo de Deus, a minha vida está nas mãos de Deus. Ele tem planos para a minha vida e Ele é quem sabe do meu futuro. Por isso nós devemos tomar a postura de reafirmar diante de Deus a nossa confiança. E por isso eu gostaria de finalizar dizendo a cada um de vocês: não desista, mantenha-se firme em Deus. Eu gostaria neste momento que você fechasse os teus olhos, curvasse a sua cabeça. Eu gostaria de orar com você. Senhor Jesus, eu oro agora, Senhor, pedindo por cada pessoa. Senhor, nós temos vivido, Senhor, um momento muito difícil. Temos vivido o caos, conforme o estudo de hoje. Mas, Senhor, coloca a motivação, a fé de Neemias em cada coração. Leva-nos, ó Deus, agora neste momento de pandemia, nesse momento de crise, a direcionar os nossos olhos agora para Ti, Senhor. Que os nossos olhos, Senhor, possam estar em Ti nesse momento de dificuldade. Nós cremos, Senhor, que no fim, ó Deus amado, de todo esse momento que nós estamos vivendo, nós cremos que nós vamos ter vitória, mas nós cremos também que o Seu nome será glorificado, porque o Senhor é quem vai batalhar essas batalhas. Então, diante do Senhor, eu oro pedindo para que o Senhor os abençoe, os teus filhos, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de dar um aviso aqui, que nesse vídeo nós temos um link para você abaixar, né, o estudo de hoje. E amanhã, você não perca, amanhã nós vamos ter um outro estudo, também acontecendo amanhã, com o pastor André Garcia. Deus abençoe.